História para relaxar. Conquistando descanso ao redor das fogueiras na Era Maia. Em uma aldeia esquecida pelo tempo, onde o calor do sol se grava nas pedras das casas e o aroma do milho cozido mistura-se ao cheiro da terra úmida, vivia Itzel, a curandeira da aldeia, adorada e temida ao mesmo tempo, carregava o peso das expectativas de sua comunidade. Eles a viam como símbolo de resistência, mas para Itzel, as expectativas a prendiam como cordas de uma teia. Suas noites eram atormentadas por sonhos profundos. Memórias de ancestrais silenciados dançavam em sua mente, sussurrando por reconhecimento. Nas noites em que o céu se cobria de estrelas, o fogo das fogueiras sagradas lançava sombras dançantes que iluminavam a sua alma. Naquele instante, Itzel se permitia ouvir os sussurros do passado. Aceite, filha da terra, aceite seu legado, diziam vozes antigas, carregadas de história e dor. Elas eram mulheres que, como ela, batalharam por suas identidades em meio a um mar de pré. Ela compreendeu que o verdadeiro descanso não reside na fuga, mas confrontar expectativas, desafiar preconceitos e abraçar sua própria essência. Mas uma nova dúvida surge. Como equilibrar suas responsabilidades como curandeira com o desejo ardente de liberdade? Um calor intenso pulsava das chamas, refletindo seus dilemas internos. As sombras dançantes pareciam esperar uma resposta dela. E ali, em meio ao brilho do fogo, a pressão da comunidade pesava ainda mais forte. Os murmúrios de que poderia falhar começavam a ecoar em sua mente. O que aconteceria quando descobrissem sua nova determinação? Itzel percebeu que a luta não era apenas dela, mas de todas aquelas que vieram antes e que ainda viriam. Cada decisão que ela tomasse poderia moldar o futuro da sua aldeia, e ao mesmo tempo, a sua própria vida. A chama se tornou um pensamento constante, não apenas uma luz, mas um guia em seu caminho incerto. Ela olhou para o fogo. Suas chamas altas com a dança de vestígios de histórias. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A chama se tornou um pensamento constante, e a tensão em seu peito cresceu. Itzel olhou fixamente para o fogo, enquanto as memórias de suas ancestrais ecoavam em sua mente. Uma melodia ancestral que reverberava entre os estalos das brasas. Então, um movimento abrupto no mato à sua esquerda a fez saltar. Ela virou-se, o coração disparado. O que poderia ser? A sombra se aproximou, tímida e furtiva. Quando a figura emergiu, o reconhecimento a golpeou como um soco no estômago. Era Calo, o jovem da aldeia que sempre a observava. Mas naquela noite, havia algo diferente em seu olhar, uma carga de desespero e urgência. Itzel, precisa vir agora. É sobre seu pai, ele sussurrou, o rosto pálido. Aquelas palavras cortaram o ar como uma lâmina afiada. O que poderia ter acontecido? O desespero a invadiu. Seguiram pela trilha estreita, a escuridão envolvendo-os como um manto sufocante. As sombras se estiravam e torciam ao seu redor, enquanto cada passo parecia mais pesado que o anterior. O que poderia ser tão urgente? O eco dos grilos se calou, e um nó se formou em sua garganta. Chegaram à entrada de uma cabana simples. A luz das velas tremeluzia lá dentro, sombras dançando nas paredes de barro. Calo hesitou, então, com um gesto, fez um convite silencioso para que ela entrasse. Itzel cruzou a porta, um misto de expectativa e medo a dominando. Dentro, a cena era devastadora. Seu pai, um homem forte, agora estava caído, as vestes manchadas e o rosto pálido. O ar estava carregado de um cheiro estranho, e um frio percorreu a espinha de Itzel. Ela se aproximou rapidamente, colocando a mão sobre a testa dele. Exausto, mas vivo. Mas o que estava acontecendo?
Ele está envenenado, Kalo disse, a voz trêmula. Alguém queria que isso acontecesse. A incredulidade tomou conta de Itzel. Tinha certeza de que seu pai não tinha inimigos. Mas antes que ela pudesse formular uma pergunta, sua mãe apareceu na porta. O olhar dela era de terror absoluto. Você não pode imaginar. Quem fez isso ao seu pai? Itzel sentiu a pressão do mundo cair sobre seus ombros. Tim, diga-me, o que aconteceu? A raiva e a dor lutavam dentro dela. Foi Ismael, sussurrou sua mãe, os olhos cheios de lágrimas. O conselheiro. Ele fez isso. Ele disse que seu pai estava ameaçando o controle dele sobre a aldeia. As palavras dela soaram como um trovão. Ismael? Aquele homem sempre foi uma figura de autoridade, um conselheiro respeitado. O rosto de Itzel se transformou em uma máscara de choque. Como tudo isso poderia ser real? Uma traição dentro de sua própria família, uma sombra da qual nunca desconfiou. Precisamos agir, Itzel. Ele não pode ficar impune. Kalo apressou-se. Mas Itzel estava paralisada. O fogo de sua determinação agora bailava no abismo do desespero. A luta que ela imaginou que fosse apenas a sua já não era só isso. Cada decisão agora poderia significar a sobrevivência ou a ruína não só de seu pai, mas de todos na aldeia. E se eu falhar? Ela murmurou, a voz trêmula. O peso das expectativas, dos passados que a seguiam e do futuro que se aproximava pesava mais que tudo. Mas antes que Kalo pudesse responder, uma explosão de luz iluminou a noite. Uma fumaça preta subiu em direção ao céu. Ouvindo gritos vindos de fora, todos se viraram. A aldeia estava em chamas. O medo se espalhou e a confusão começou a reinar. Ismael estava queimando suas chances de controle, e a luta de Itzel acabara de começar, como uma nova chama acesa em seu coração. Como poderia recuperar tudo, quando o próprio chão que pisava agora parecia desabar? A adrenalina a invadiu. Era uma corrida contra o tempo, e a incerteza a seguia como uma sombra. O que restava da noite? O que mais estava escondido naquela teia de mentiras? As chamas da aldeia cresceram e o cheiro de fumaça enchia o ar. A adrenalina pulsava nas veias de Itzel enquanto ela e Kalo se entreolhavam. Um misto de pavor e determinação. Precisamos ajudar. A voz de Kalo ecoou, quebrando o silêncio tenso que os envolvia. Mas antes que Itzel pudesse responder, um grito cortou a noite. O que está acontecendo? Ela questionou, já correndo para fora da cabana. Inúmeras sombras correram em todas as direções, e a luz das chamas dançava como fantasmas à procura de redenção. Itzel sentiu seu coração disparar. Quando emergiu do abrigo, viu a cena desoladora. Várias casas estavam em chamas e gritos de desespero preenchiam o ar. A aldeia estava virando um caos. Ismael deve estar por trás disso, Kalo gritou, sua voz trêmula, mas firmemente convicta. O olhar de Itzel se fixou em uma figura em meio ao tumulto. Uma mulher encapuzada estava em pé sobre um monte de pedras, observando a destruição com um sorriso enigmático. O pânico a dominou. Quem era ela? Qual era o seu papel nesse horror? Mas não havia tempo para perguntas. Itzel virou-se rapidamente, seguindo Kalo em direção à água da lagoa próxima, um dos últimos lugares onde poderiam conter o fogo. Enquanto chegavam à lagoa, Itzel percebeu que algo estava errado. O chão parecia vibrar sob seus pés, e uma sensação de estranheza apertou seu coração. Kalo, algo não está certo aqui, disse, hesitando. Subitamente, a água da lagoa começou a borbulhar, como se uma força sobrenatural estivesse a ponto de emergir. Uma onda de energia fatídica atravessou o lugar, e antes que pudesse entender o que estava acontecendo, uma figura surgiu da água. Era uma mulher de pele luminosa, com olhos que pareciam fendas de luz. O cabelo escorria como um rio de estrelas. Itzel. A voz da mulher ecoou, poderosa e gentil, como um mantra. Você deve aceitar a verdade que carrega. Quem é você? Itzel perguntou, seu coração pulsando em um ritmo frenético. O que está acontecendo? Sou sua ancestral,
e vim para libertá-la. Há mais em jogo do que você imagina. Ismael não é o verdadeiro inimigo. O veneno no seu pai foi apenas um teste, um eco de um mal que reside em você, em sua linhagem. A verdadeira batalha não é contra ele, mas contra os segredos que você carrega. A mulher apontou um dedo trêmulo, e uma visão fugaz atravessou a mente de Itzel. Imagens de rituais antigos, de bruxarias e maldições, explosões de raiva e sangue. Não, isso não pode ser verdade. A voz de Itzel balbuciou, lutando contra a revelação. Eu não sou assim. Mas as palavras da mulher ecoaram, e a certeza cruel de que a verdade era mais escura do que supunha a envolveu como uma sombra. O súbito silêncio da água foi quebrado pelo grito de Calo, que olhou em volta em confusão, sem entender. Calo, acredito que existe algo que não sei sobre mim. Ela gritou, enquanto as chamas da aldeia lançavam uma luz avermelhada sobre seu rosto. O olhar de terror que ele lhe lançou a fez perceber que a tempestade interna deles estava prestes a desabrochar, enquanto ela lutava contra a onda de emoção. O que isso significava? Antes que pudesse pensar em uma resposta, uma explosão ofuscante iluminou a aldeia. As chamas tomaram proporções inimagináveis, e a figura encapuzada foi engolida pelo fogo, queimando em um espetáculo de cores. Era a última coisa que Itzel viu antes que a escuridão se aprofundasse, e uma nova questão emergisse em seu coração aflito. O que mais está escondido em minha história? As chamas da aldeia cresceram, e o cheiro de fumaça enchia o ar. A adrenalina pulsava nas veias de Itzel, enquanto ela e Calo se entreolhavam, um misto de pavor e determinação. Precisamos ajudar. A voz de Calo ecoou, quebrando o silêncio tenso que os envolvia. Mas antes que Itzel pudesse responder, um grito cortou a noite. O que está acontecendo? Ela questionou, já correndo para fora da cabana. Inúmeras sombras correram em todas as direções, e a luz das chamas dançava como fantasmas à procura de redenção. O coração de Itzel disparava. Ao emergir do abrigo, viu o caos à sua frente, várias casas em chamas, e gritos de desespero preenchiam o ar. Ismael deve estar por trás disso, Calo gritou, sua voz trêmula, mas firme, olhar fixo em um ponto. Uma figura encapuzada, sorrindo diante da destruição. O pânico a dominou. Quem era ela? Não havia tempo para perguntas. Itzel virou-se rapidamente, seguindo Calo em direção à lagoa, o último lugar onde poderiam conter o fogo. Enquanto corriam, Itzel sentiu a tensão a sufocar. A água da lagoa, ali tão próxima, prometia uma esperança. Mas ao se aproximarem, algo estava errado. O chão vibrava sob seus pés, como se a própria terra estivesse em tortura. Calo, algo não está certo. Sua voz falhou, e então a superfície da água começou a borbulhar. Era como se uma força sobrenatural estivesse prestes a emergir. O coração de Itzel estava prestes a sair do peito. Antes que ela pudesse entender, uma figura surgiu da água. Era uma mulher de pele luminosa e olhos como fendas de luz. Espelho escorria como um rio de estrelas. Itzel, a voz da mulher ecoou, profunda e gentil como um mantra. Você deve aceitar a verdade que carrega. Quem é você? Itzel perguntou, sua mente girando. O que está acontecendo? Sou sua ancestral e vim para libertá-la. Ismael não é seu verdadeiro inimigo. O veneno em seu pai é um teste, um eco de um mal que reside em você, em sua linhagem. A batalha que você deve lutar se dá entre os segredos que você carrega. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Não poderia ser verdade. Ocorreu-lhe uma batida na cabeça. A mulher apontou e visões rápidas assomaram sua mente. Rituais, raiva, maldições. Não sou assim. Mas as palavras ecoaram, revelando uma verdade dolorosa. Silêncio caiu sobre a lagoa enquanto Calo a observava, sem entender. Itzel, o que está acontecendo? Disse, a tensão pelo ar. Então, o céu pareceu estourar. Uma explosão ofuscante ilumina a aldeia. As chamas que agora cresciam tinham uma origem, e o pânico tomou conta de Itzel. Era um inferno, e não apenas de fogo. Sua ancestral desapareceu em um turbilhão de luz, e antes que tudo se obscurecesse, uma voz mais familiar ecoou dentro de sua mente. É hora de escolher, Itzel.
Mas tudo se desfez no caos da aldeia em chamas. Calo, precisamos agir. A raiva pulsava em suas veias enquanto a imagem da mulher se esvaía. A lembrança dos rituais a assombrava. Então, como uma lâmina afiada, uma ideia a atingiu. Ismael era o que o povo estava vendo. Mas e se ele não fosse o responsável? Uma sombra de dúvida a atravessou. Uma mão forte agarra seu braço. Calo a puxou para longe do incêndio. Mas havia algo em seu olhar. A confusão tornou-se determinação. Precisamos impedir Ismael, Itzel. Ele está manipulando tudo. Mas a verdade emergiu como uma serpente, um deslizar frio por suas veias. E ela precisava saber quem era realmente. Um grito de dor irrompeu da casa mais próxima. Mas não era um grito de qualquer um, era a voz de sua mãe. Mãe! Itzel gritou, seu coração comprimido em um punho. Com Calo ao seu lado, correu em direção ao som. Não podia falhar, mas o que encontrariam lá mudaria tudo. Ao adentrar a casa, o calor parecia sufocante, mas o que viu a paralisou. Sua mãe, não só ferida, mas segurando um punhal, envenenado. A revelação a atingiu. Mãe, o que você fez? Um sorriso sombrio brotava nos lábios de sua mãe, enquanto os olhos dela brilharam, agora revelando um segredo sombrio. Você não sabe, Itzel, não sabe quem você realmente é. Uma onda de choque a envolveu, e a noite parecia mais escura do que nunca. Os segredos a cercavam, e a única pergunta que restava era: até onde a verdade a levaria? Itzel estava paralisada, a expressão de sua mãe queimando em sua memória. Mãe, o que você fez? A incredulidade se misturava à dor, um choque que a impedia de respirar. A figura de sua mãe, antes um pilar de força, agora se tornava uma máscara rachada de segredos e mentiras. Você não sabe, Itzel. A voz dela era uma mistura de satisfação e tristeza, como se finalmente estivesse livre de um peso. Você carrega um legado que vai além da nossa aldeia. Não é apenas proteção, é poder. E eu fiz o que precisava ser feito para que você entendesse. A frase fazia o chão sob os pés dela tremer. O que você está dizendo? De que poder você fala? A casa ao redor delas era uma fornalha, e a fumaça a fazia tossir. Mas a mente de Itzel estava em chamas devido a novas questões. Não sou a mulher que você pensa que sou. Algumas noites eu não apenas curo, eu conjuro. Seu pai, ele não estava pronto para a verdade. Ismael sabia. Ele queria um controle que só eu poderia impedir. Cada palavra dela era uma facada, revelando uma camada de traição que Itzel nunca tinha imaginado. Ouvindo isso, uma onda de raiva lavou Itzel. Então você fez isso? Você feriu papai para quê? Para me ensinar uma lição? Sua voz tremia, mas não de medo. Era uma emoção brava, pulsante, como a batida de um tambor. Escute. Você precisa saber. O veneno. Eu o fiz para que você compreendesse. Ele é um meio de libertação. Se você não o retira, o ciclo se repetirá. A aldeia precisa de você, mas precisa que você abra mão desse medo que herdou. Mas o que ela estava dizendo? Itzel lutou contra o tumulto em sua mente. Não posso acreditar. Tá tudo errado. A angústia se acumulava a cada segundo, sufocando-a. Do lado de fora, o caos da aldeia se intensificava. Os gritos se tornaram mais intensos e o cheiro de fumaça aumentava, talvez uma mistura de desespero e fogo. Mas havia algo mais, algo que Ismael havia dito antes. Ele não pode ficar impune. A lembrança da confrontação que se aproximava fez sua cabeça girar. Calo! Ela gritou, voltando-se para o amigo, que observava a cena com um misto de raiva e confusão. Ele é o verdadeiro inimigo, não é? Ismael, precisamos pará-lo. A mãe de Itzel fez um movimento, um gesto suave, mas carregado de poder. Ele não é quem parece, e você precisa ser mais cuidadosa, minha filha. Muitas vezes, o maligno se esconde atrás de um rosto conhecido. Nesse instante, o pânico crescendo ao redor a cercou como um muro intransponível. Itzel soube que precisava agir. Mãe, me diga como posso ajudar papai.
Como posso acabar com isso? Você deve confrontar Ismael, a mãe disse, quase um sussurro. Mas não antes de aceitar quem você realmente é. O poder que você tem é tanto uma bênção quanto uma maldição. Se não aprender a controlá-lo, você estará condenada a repetir os erros de seus antepassados. Então, outra explosão ofuscante de luz iluminou a noite. Itzel e Kalo se viraram. A figura encapizada, a mesma que ela tinha visto antes, agora estava em pé, com um brilho ameaçador nos olhos. Ela parecia sacudir a fumaça enquanto observava a cena, esperando. Ela é uma traidora, e poucos sabem que não está sozinha, a figura disse. Sua voz clara como cristal, mas carregada de veneno. Quem é você? Itzel gritou, ressentindo o controle que começava a escorregar de suas mãos. O que você quer de nós? Quero apenas ver o espetáculo da verdade se desenrolar. A estranha sorriu, os olhos não revelando nenhuma emoção. Você quer confrontar Ismael? Uma pena, porque ele não é o único que você deve temer. Aqueles que apenas observam a escuridão podem ser ainda mais perigosos. Aquelas palavras passaram como um raio, deixando tudo mais confuso. O chão sob seus pés parecia desabar, e a única certeza que a envolvia era de que a noite tinha mais segredos para ser revelado. Com um suspiro pesado, Itzel se virou para enfrentar a nova realidade, preparada para desenterrar o que quer que estivesse enterrado sob as camadas de história e de mentiras. Temos que ir agora. Kalo segurou seu braço. Mas os olhos de Itzel estavam fixos na figura encapuzada, saturados de intensidade e promessas sombrias. O que estava escondido sob aquelas sombras? O que mais não sabiam sobre sua linhagem? E no fundo de seu coração, a dúvida pulsava, como um chamado ancestral. A escolha que você fizer não moldará apenas seu destino, mas o de toda a sua linhagem. Itzel estava paralisada, a expressão da mãe queimando em sua memória. Mãe, o que você fez? A incredulidade se misturava à dor, um choque que a impedia de respirar. A figura de sua mãe, antes um pilar de força, agora. Você carrega um legado que vai além da nossa aldeia. Não é apenas proteção, é poder, e eu fiz o que precisava ser feito para que você entendesse. As palavras da mãe ecoavam na mente de Itzel como um grito. Que poder? O que você está dizendo? O calor da casa, que já estava sufocando, agora parecia consumir sua razão. Tudo o que ela pensava que sabia estava desmoronando. Seu pai, ele não estava pronto. Sua mãe começou, mas antes que pudesse terminar, um estrondo ecoou do lado de fora. As paredes tremiam. Ismael, ele está vindo! A mãe gritou, seu olhar agora cheio de desespero. Precisamos ir? Kalo puxava Itzel nervosamente, mas os olhos dela estavam fixos na figura da mãe, que agora parecia se desvanecer em sua própria angústia. E então, uma explosão ofuscante e uma onda de calor a envolveu. O teto da casa ameaçava desabar. Eles correram para fora, mas o que viram deixou Itzel em estado de choque. A aldeia atingida pelo caos. As chamas se espalhavam e as sombras dançavam, mas havia uma nova presença. Uma figura encapuzada, agora no centro da confusão. Eu avisei que não seria fácil, ela disse, com um sorriso enigmático. Itzel, o destino não pode ser moldado apenas de acordo com os desejos de sua linhagem. Quem é você? A voz de Itzel falhou, mas a figura apenas riu, como se estivesse assistindo a um espetáculo. E então, a revelação. Por trás da figura encapuzada, a mãe de Itzel se adiantou, um punhal em uma mão e um olhar determinado. O que você está fazendo, mãe? Itzel gritou, a dor perfurando seu peito como uma flecha. A traição parecia sufocá-la. Você não entende, Itzel. Eu sou parte disso também. Os segredos que herdei empurram cada um de nós em direções diferentes. A única maneira de proteger nossa linhagem é acabar com a influência de Ismael, e, se necessário, um dia talvez até com você. Um silêncio pesado envolveu, e tudo parecia desabar. Como assim sua mãe se voltava contra ela? Não, não pode ser verdade. O coração de Itzel disparava, mas as chamas ao redor começaram a dançar com mais intensidade, e de repente,
Um grito irrompeu de dentro da casa da mãe. Itzel, ajuda! Uma voz conhecida, assustada. Era seu pai. O choque a paralisou. Papai! A luz explode e Itzel se vira rapidamente. A mãe dela ficava cada vez mais envolta nas sombras. A figura encapuzada rodeando. Ele não é quem você pensa, Itzel. A figura gritou. Mas Itzel não podia se mover. O desespero tomou conta. Ela precisava decidir. Seu pai, sua mãe, a aldeia. Tudo desmoronando. Em um impulso, Itzel correu em direção à casa, as chamas estalando mais alto. Não, você não pode! Gritou sua mãe, mas a determinação pulsava nas veias de Itzel. No entanto, ao cruzar a porta, foi como se o mundo se desviasse. Sua mãe a seguia. Mas não sozinha. A figura encapuzada estava ali, um brilho ameaçador em seus olhos. Você realmente não sabe quem você é. E tudo mudou novamente. Dentro daquela casa, não era apenas seu pai ferido que a esperava. Era algo mais sombrio. Algo que tinha raízes na própria alma da aldeia. As chamas, lamparinas e muito mais. A atmosfera estagnou. O que você quer dizer? Itzel gritou, a ansiedade tingindo sua voz. Mais do que nunca a vida dela estava entrelaçada em uma tapeçaria de segredos. Que é a verdade que você esconde? Mas a figura apenas riu, um riso baixo e gélido. A verdade é que os laços que você considera fortes são mais frágeis do que você pensa. E nesta noite, tudo aquilo que você acreditava pode se transformar. As chamas crepitavam, e neste instante, uma nova pergunta despontou na mente de Itzel. O que restará de mim quando toda a verdade emergir? E nesse momento, a luta mais feroz ainda estava por vir. Itzel estava paralisada, a expressão da mãe queimando em sua memória. Mãe, o que você fez? A incredulidade se misturava, a dor, um choque que a impedia de respirar. A figura de sua mãe, antes um pilar de força, agora parecia uma máscara rachada de segredos e mentiras. Você não sabe, Itzel. A voz dela era uma mistura de satisfação e tristeza, como se finalmente estivesse livre de um peso. Você carrega um legado que vai além da nossa aldeia. Não é apenas proteção, é poder. E eu fiz o que precisava ser feito para que você entendesse. As palavras da mãe ecoavam na mente de Itzel como um grito. Que poder! O que você está dizendo? O calor da casa, que já estava sufocando, agora parecia consumir sua razão. Tudo o que ela pensava que sabia estava desmoronando. Seu pai, ele não estava pronto. Sua mãe começou, mas antes que pudesse terminar, um estrondo ecoou do lado de fora. As paredes tremiam. Ismael, ele está vindo. A mãe gritou, seu olhar agora cheio de desespero. Precisamos ir. Calo puxava Itzel nervosamente, mas os olhos dela estavam fixos na figura da mãe, que agora parecia se desvanecer em sua própria angústia. E então, uma explosão ofuscante e uma onda de calor a envolveu. O teto da casa ameaçava desabar. Eles correram para fora, mas o que viram deixou Itzel em estado de choque. A aldeia atingida pelo caos. As chamas se espalhavam e as sombras dançavam, mas havia uma nova presença, uma figura encapuzada, agora no centro da confusão. Eu avisei que não seria fácil, ela disse com um sorriso enigmático. Itzel, o destino não pode ser moldado apenas de acordo com os desejos de sua linhagem. Quem é você? A voz de Itzel falhou, mas a figura apenas riu, como se estivesse assistindo a um espetáculo. De repente, algo estourou dentro da casa, atrás deles, e bem na hora em que Itzel se virou. Um clarão ofuscante e um grito de dor irrompeu do interior. Itzel, ajuda! Uma voz familiar. Era a voz de seu pai, rasgando o caos. O que foi isso? Gritou Calo, mas Itzel não estava ouvindo. Um impulso rapidamente a empurrou para dentro da casa novamente, sem pensar. No meio do fogo e da fumaça, tudo empurrava sua determinação. Pai, estou chegando. Ela se lançou na escuridão, as chamas lamparinas ao redor se intensificando. Quando finalmente atravessou a porta, o que viu a fez estremecer. Seu pai estava lá, caído ao chão, mas não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher conhecida. Ismael. Ele estava de pé, um sorriso malévolo nos lábios, segurando algo que brilhava. O mesmo punhal que sua mãe tinha.
Ismael, Itzel gritou, o coração pulsando. O que você está fazendo aqui? O que aconteceu com meu pai? Ah, Itzel. Ele a olhou com desprezo. Seu pai é apenas um peão em um jogo muito maior. E sua mãe, bem, ela finalmente decidiu fazer a escolha certa. O poder que você tanto teme está agora em suas mãos. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Sua mãe estava ali, em Colômbia com Ismael, fazendo parte de um plano que Itzel nem sabia que existia. Mãe, você me traiu? A voz dela mal conseguiu emergir, sufocada pelo peso da traição. Às vezes, Ismael disse, é preciso sacrificar para vencer. E você, Itzel, é o truque final. Ele deu um passo à frente, a lâmina brilhando e cheia de promessas. Com seu poder e com sua mãe ao meu lado, nada poderá nos deter. A aldeia, sua linhagem, tudo será reconfigurado. O choque a paralisou. Sua mente girava enquanto tentava entender a profundidade daquela traição. O calor das chamas a envolvia, enquanto a adrenalina pulsava em suas veias. Não deixarei que isso aconteça, Itzel gritou. Mas então, um tremor ressoou pela casa, como se as próprias fundações estivessem se desmanchando. A mulher encapuzada apareceu novamente, esta vez com um olhar mais sério. Não seja tola, Itzel. O que você vê é apenas uma fração, um reflexo distorcido da verdade. Antes que ela pudesse compreender, uma sombra se projetou à sua frente, direta do passado. A imagem de sua avó, uma mulher forte. Você não está sozinha, Itzel. A voz dela retumbou, ecoando entre as chamas. Vão embora! Ismael gritou, enquanto o ambiente ao redor deles começava a tremer cada vez mais. A batalha não é sua, não mais. O poder que você possui agora é um fardo. E então, como se a própria terra se rebelasse, a casa começou a desabar. Escolha, Itzel. A voz de sua avó ecoou no seu coração. Enquanto a sala ruía ao seu redor, a única coisa que Ismael não esperava era a força que pulava dentro dela. O que significava essa nova revelação, essa mudança radical em tudo o que ela acreditava? E assim, naquele cenário de destruição, uma única pergunta ecoou em sua mente. De quem eu sou realmente? E enquanto as paredes caíam, elas não apenas levavam uma casa, mas uma identidade. E deixavam apenas o abismo da incerteza. Itzel estava paralisada, a expressão da mãe queimando em sua memória. Mãe, o que você fez? A incredulidade se misturava à dor, um choque que a impedia de respirar. A figura de sua mãe, antes um pilar de força, agora parecia uma máscara rachada de segredos e mentiras. Você não sabe, Itzel. A voz dela era uma mistura de satisfação e tristeza, como se finalmente estivesse livre de um peso. Você carrega um legado que vai... As palavras da mãe ecoavam na mente de Itzel como um grito. Que poder? O que você está dizendo? O calor da casa, que já estava sufocando, agora parecia consumir sua razão. Tudo o que ela pensava que sabia estava desmoronando. Seu pai, ele não estava pronto. Sua mãe começou. Mas antes que pudesse terminar, um estrondo ecoou do lado de fora. As paredes tremiam. Ismael, ele está vindo! A mãe gritou, seu olhar agora cheio de desespero. Precisamos ir. Calo puxava Itzel nervosamente, mas os olhos dela estavam fixos na figura da mãe, que agora parecia se desvanecer em sua própria angústia. E então, uma explosão ofuscante e uma onda de calor a envolveu. O teto da casa ameaçava desabar. Eles correram para fora, mas o que viram deixou Itzel em estado de choque. A aldeia atingida pelo caos. As chamas se espalhavam e as sombras dançavam. Mas havia uma nova presença, uma figura encapuzada, agora no centro da confusão. Eu avisei que não seria fácil. Ela disse com um sorriso enigmático. Itzel, o destino não pode ser moldado apenas de acordo com os desejos de sua linhagem. Quem é você? A voz de Itzel falhou, mas a figura apenas riu, como se estivesse assistindo a um espetáculo. De repente, algo estourou dentro da casa atrás deles.
e bem na hora em que Itzel se virou, um clarão ofuscante e um grito de dor irrompeu do interior. Itzel, ajuda! Uma voz familiar. Era a voz de seu pai, rasgando o caos. O que foi isso? Gritou Calo. Mas Itzel não estava ouvindo. O impulso rapidamente a empurrou para dentro da casa novamente, sem pensar. No meio do fogo e da fumaça, tudo empurrava sua determinação. Pai, estou chegando. Ela se lançou na escuridão, as chamas lamparinas ao redor se intensificando. Quando finalmente atravessou a porta, o que Zil a fez estremecer. Seu pai estava lá, caído ao chão, mas não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher conhecida, Ismael. Ele estava de pé, um sorriso malévolo nos lábios, segurando algo que brilhava. O mesmo punhal que sua mãe tinha. Ismael, Itzel gritou, o coração pulsando. O que você está fazendo aqui? O que aconteceu com meu pai? Ah, Itzel. Ele a olhou com desprezo. Seu pai é apenas um peão em um jogo muito maior. E sua mãe? Bem, ela finalmente decidiu fazer a escolha certa. O poder que você tanto teme está agora em suas mãos. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Sua mãe estava ali, em Colômbia com Ismael, fazendo parte de um plano que Itzel nem sabia que existia. Mãe, você me traiu? A voz dela mal conseguiu emergir, sufocada pelo peso da traição. Às vezes, Ismael disse, é preciso sacrificar para vencer. E você, Itzel, é o truque final. Ele deu um passo à frente, a lâmina brilhando e cheia de promessas. Com seu poder e com sua mãe ao meu lado, nada poderá nos deter. A aldeia, sua linhagem, tudo será reconfigurado. O choque a paralisou. Sua mente girava enquanto tentava entender a profundidade daquela traição. O calor das chamas a envolvia enquanto a adrenalina pulsava em suas veias. Não deixarei que isso aconteça. Itzel gritou, mas então um tremor ressoou pela casa, como se as próprias fundações tivessem se desmanchando. A mulher encapuzada apareceu novamente, desta vez com um olhar mais sério. Não seja tola, Itzel. O que você vê é apenas uma fração, um reflexo distorcido da verdade. Antes que ela pudesse compreender, uma sombra se projetou à sua frente, direta do passado, a imagem de sua avó, uma mulher forte. Você não está sozinha, Itzel. A voz dela retumbou, ecoando entre as chamas. Vão-se embora, Ismael gritou, enquanto o ambiente ao redor deles começava a tremer cada vez mais. A batalha não é sua, não mais. O poder que você possui agora é um fardo. E então, como se a própria terra se rebelasse, a casa começou a desabar. Escolha, Itzel. A voz de sua avó ecoou em seu coração. Enquanto a sala ruía ao seu redor, a única coisa que Ismael não esperava era a força que pulava dentro dela. O que significava essa nova revelação, essa mudança radical em tudo o que ela acreditava? E assim, naquele cenário de destruição, uma única pergunta ecoou em sua mente: de quem eu sou realmente? Mas, em um instante, a verdade se tornou mais insuportável. De repente, seu pai se levantou, seus olhos estavam cheios de uma culpa silenciosa. Itzel, ele começou, sua mãe não é a única com segredos. Existem coisas que você não sabe sobre seu passado. Não sou quem você pensa que sou. Um silêncio pesado caiu sobre todos. A revelação o transformou em um fantasma de um homem. O que você está tentando dizer, pai? A voz de Itzel tremia enquanto o caos a cercava. Eu não sou seu pai biológico. Cada palavra dele cortou como uma lâmina. Ismael, ele é meu irmão. E você é a peça final de um jogo que começou long ago. Itzel sentiu o mundo escorregar sob seus pés, um abismo de dúvidas e raivas tomando conta. Como assim? O que você quer dizer? Meu mundo, tudo, está despedaçando na minha frente. Cada batida do coração dela ressoava com o desespero. Você tem que entender. A verdade é mais sombria do que podemos suportar. O que você sabe é apenas uma parte da história. Ele começou a falar, mas a casa desmoronava ao seu redor.
uma nova realidade surgindo das cinzas do que sempre acreditou. O que mais estava escondido? O que mais era real? E o que mais poderia mudar antes que a noite terminasse? Itzel estava paralisada, a expressão da mãe queimando em sua memória. Mãe, o que você fez? A incredulidade se misturava à dor, um choque que a impedia de respirar. A figura de sua mãe, antes um pilar de força, agora parecia uma máscara rachada de segredos e mentiras. Você não sabe, Itzel. A voz dela era uma mistura de satisfação e tristeza, como se finalmente estivesse livre de um peso. Você carrega um legado que vai além da nossa aldeia. Não é apenas proteção, é poder. E eu fiz o que precisava ser feito para que você entendesse. As palavras da mãe ecoavam na mente de Itzel como um grito. Que poder? O que você está dizendo? O calor da casa, que já estava sufocando, agora parecia consumir sua razão. Tudo que ela pensava que sabia estava desmoronando. Seu pai, ele não estava pronto. Sua mãe começou. Mas antes que pudesse terminar, um estrondo ecoou do lado de fora. As paredes tremiam. Ismael, ele está vindo! A mãe gritou, seu olhar agora cheio de desespero. Precisamos ir! Calo puxava Itzel nervosamente, mas os olhos dela estavam fixos na figura da mãe, que agora parecia se desvanecer em sua própria angústia. E então, uma explosão ofuscante e uma onda de calor a envolveu. O teto da casa ameaçava desabar. Eles correram para fora, mas o que viram deixou Itzel em estado de choque. A aldeia atingida pelo caos. As chamas se espalhavam e as sombras dançavam. Mas havia uma nova presença, uma figura encapuzada, agora no centro da confusão. Eu avisei que não seria fácil. Ela disse, com um sorriso enigmático. Itzel, o destino não pode ser moldado apenas de acordo com os desejos de sua linhagem. Quem é você? A voz de Itzel falhou, mas a figura apenas riu, como se estivesse assistindo a um espetáculo. De repente, algo estourou dentro da casa atrás deles, e bem na hora em que Itzel se virou, um clarão ofuscante e um grito de dor irrompeu do interior. Itzel, ajuda! Uma voz familiar. Era a voz de seu pai rasgando o caos. O que foi isso? Gritou Calo, mas Itzel não estava ouvindo. Um impulso rapidamente a empurrou para dentro da casa novamente, sem pensar. No meio do fogo e da fumaça, tudo empurrava a sua determinação. Pai, estou chegando! Ela se lançou na escuridão, as chamas ao seu redor se intensificando. Quando finalmente atravessou a porta, o que viu a fez estremecer. Seu pai estava lá, caído ao chão, mas não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher conhecida, Ismael. Ele estava de pé, com um sorriso malévolo nos lábios, segurando algo que brilhava, o mesmo punhal que sua mãe tinha. Ismael! Itzel gritou, o coração pulsando. O que você está fazendo aqui? O que aconteceu com meu pai? Ah, Itzel! Ele a olhou com desprezo. Seu pai é apenas um peão em um jogo muito maior. E sua mãe? Bem, ela finalmente decidiu fazer a escolha certa. O poder que você tanto teme está agora em suas mãos. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Sua mãe estava ali, colaborando com Ismael, fazendo parte de um plano que Itzel nem sabia que existia. Mãe, você me traiu? A voz dela mal conseguiu emergir, sufocada pelo peso da traição. Às vezes, Ismael disse, é preciso sacrificar para vencer. E você, Itzel, é o truque final. Ele deu um passo à frente, a lâmina brilhando e cheia de promessas. Com seu poder e com sua mãe ao meu lado, nada poderá nos deter. A aldeia, sua linhagem, tudo será reconfigurado. O choque a paralisou. Sua mente girava, enquanto tentava entender a profundidade daquela traição. O calor das chamas a envolvia enquanto a adrenalina pulsava em suas veias. Não deixarei que isso aconteça, ela gritou. Mas então, um tremor ressoou pela casa, como se as próprias fundações estivessem se desmanchando. A mulher encapuzada apareceu novamente, desta vez com um olhar mais sério. Não seja tola, Itzel. O que você vê é apenas uma fração, um reflexo distorcido da verdade.
Antes que ela pudesse compreender, uma sombra se projetou à sua frente, direta do passado, a imagem de sua avó, uma mulher forte. Você não está sozinha, Itzel. A voz dela retumbou, ecoando entre as chamas. Vão-se embora, Ismael gritou, enquanto o ambiente ao redor deles começava a tremer cada vez mais. A batalha não é sua, não mais. O poder que você possui agora é um fardo. E então, como se a própria terra se rebelasse, a casa começou a desabar. Escolha, Itzel. A voz de sua avó ecoou em seu coração. Enquanto a sala ruía ao seu redor, a única coisa que Ismael não esperava era a força que pulava dentro dela. Você não é meu pai, ela disse, sua voz cada vez mais firme. Você é Ismael. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O mundo parou. O olhar de Ismael se transformou em choque, e por um segundo, uma sombra de dúvida atravessou seu rosto. Mas o momento não durou, e seu sorriso retornou, mais maligno do que nunca. Ah, então a sua avó revelou a verdade, e agora você compreende. Ele começou a rir, e a voz dele ecoou pelo ambiente em ruínas. Mas você está enganada se acredita que isso lhe dá poder. Parece que a verdade não é apenas um fardo, é também uma maldição. Nesse instante, o chão debaixo deles se partiu, e uma onda de energia varreu a sala. As chamas dançavam e tomavam formas, revelando rostos distorcidos, de aqueles que foram feridos pelos segredos guardados. A casa começou a se destruir ao redor deles, enquanto as energias ancestrais se aglomeravam, abrindo fissuras na realidade. Acabou, Ismael gritou, mas não antes que um portal se formasse. Uma luz brilhante e ofuscante que devorava tudo em seu caminho. Dali, um ser imenso emergiu, uma figura de pura energia e luz, algo que remetia a um deus antigo, trazendo com ele a energia pura de quem se atreveu a desafiar o destino. E tudo se calou novamente. As chamas, o pânico, o ódio, tudo desapareceu na presença dessa nova força. Ismael estava em choque. Itzel sentia o poder fluindo dentro dela, algo que nunca havia experimentado. Cada decisão, cada dúvida, cada escolha agora parecia mais profunda do que. Foi a única coisa que ela conseguia pensar. Você deve decidir, Itzel. A entidade disse com uma voz ressoante que reverberava por toda a caverna que se formava ao redor deles. Você pode destruir tudo isso ou curar a ferida que sua linhagem criou ao longo dos séculos. Calo estava ali, ao lado dela, a expressão misturando medo e esperança. O que você escolhe? Perguntou, os olhos fixos em ela e na figura resplandecente. E no meio do caos, enquanto tudo começava a desmoronar, ela percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. E enquanto o poder pulsava na ponta dos dedos de Itzel, a única pergunta que restava era: de que lado ela realmente estava? Itzel sentiu seu coração acelerado. As palavras de sua mãe reverberavam em sua mente, misturadas com o caos que a cercava. Você não sabe. É poder. Como isso poderia ser verdade? O chão tremia sob seus pés e a figura encapuzada no centro do caos parecia esperar, sussurrando promessas de destruição e poder. Escolha, Itzel. A voz ancestral ecoou, enquanto tudo começava a desmoronar ao redor dela. Calo estava ao seu lado, os olhos cheios de medo, mas também de esperança. Precisamos parar Ismael, ele gritou, segurando a mão dela com força. A energia pulsava, e de repente, tudo se iluminou. As chamas dançavam com mais intensidade, revelando rostos distorcidos, a dor de muitos, as vidas que foram afetadas por segredos e traições. Itzel olhou para seu pai, caído e ferido, lutando contra a sombra que o encobria. Você está certo, pai, eu sou mais do que você imagina. Fez o coração dele acelerar, enquanto a verdade começava a se expandir dentro dela. Essa é a sua escolha, Itzel. A entidade disse, muito próxima agora, um brilho intenso em seus olhos. Esta é a hora de romper com o passado. Tudo começou a girar, e as sombras de seus ancestrais emergiram, fazendo reverberar em sua alma. Eu não sou uma peça nesse jogo, gritou Itzel, a voz forte e firme. Eu sou a autora da minha própria história.
Numa explosão de energia, as chamas ao seu redor se tornaram um redemoinho embravecido, evocando memórias, dor e força de suas ancestrais. A verdade surgia como um rio borbulhante, um oásis de poder a partir de sua própria linhagem. Ismael se aproximou, um sorriso maligno nos lábios. Você acha que pode me deter? É só uma garota. Ele subestimava o que estava diante dele. Sou mais do que você pode imaginar. Ela ergueu as mãos, e uma onda de luz ancestral irrompeu de dentro dela, como uma explosão de 1000 fogueiras. A luz banhou o lugar, criando um escudo ao redor de Calo e de seu pai. Mas você não sabe a verdade. As palavras de Ismael estavam carregadas de veneno. A luz parecia combater a escuridão ao redor, e a luta era palpável. Era como se cada batida de seu coração e cada grito de dor fossem uma força que a impulsionava. Eu sei quem sou, Itzel gritou, a voz cheia de poder e determinação. E não vou deixar que você dite meu destino. A luz se intensificou, e a figura encapuzada foi empurrada para trás, implorando por controle. O portal se abriu, o caos se desenrolava, e toda a aldeia parecia estar assistindo. As almas, as memórias trazidas à vida pela sua ancestralidade, dançavam ao redor dela, cada uma em apoio. Pela minha aldeia, por todos aqueles que vieram antes de mim. A voz de Itzel aumentava como um canto poderoso e vibrante. E então tudo se apagou. Um silêncio profundo abrangeu a cena, enquanto ela tinha certeza de que tudo havia acabado. As chamas, a escuridão e o brilho da luz. Tudo se dissipou em uma explosão de cores. E por um momento, ela ficou suspensa no tempo, como se estivesse flutuando entre mundos. Quando a luz finalmente cessou, ela se viu em pé, sozinha. O chão estava coberto de cinzas, e o eco da batalha parecia ressoar ao seu redor. Calo estava a poucos passos, seu olhar cheio de preocupação. Itzel, você venceu? Ela olhou ao redor e não viu mais a figura encapuzada, nem Ismael. Mas a sensação de que algo ainda estava por vir a fez hesitar. Não sei, ela disse, a voz trêmula. Os ecos desse confronto ainda vibravam, não só no seu corpo, mas também na alma da aldeia. E ali, em meio ao silêncio e às cinzas, uma nova dúvida nasceu em seu coração. O que mais está escondido na história da minha linhagem? Quem mais faz parte deste legado? Itzel respirou fundo, sentindo a dor e o peso da luta, mas também o sopro de esperança. O que viria a seguir? Aquela noite havia mudado tudo, mas as respostas ainda estavam escondidas em um véu sombrio. E assim, chegava ao fim uma parte de sua história, mas não o todo. A luz tinha se apagado, mas o futuro ainda era incerto, cercado por mistérios que esperavam por respostas. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentarmos o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de se juntar a nós nesta jornada incrível.